sejam muito bem-vindos a mais um Feminíssima Talks. Eu sou Carmen Achute, estou aqui para apresentar o Feminíssima Talks para vocês. Estou com Pedro Toigo Monteiro, que é designer de calçados e bolsas, Soninha Machado, que é empresária na área da estética, e Eliane Palma, que é empresária de moda. E hoje nós vamos falar sobre encerramento de ciclos. Muita gente acha que é uma tragédia encerrar um ciclo e começar outro. Simplesmente não consegue. Outros fazem com a maior facilidade e levam daquele ciclo anterior um aprendizado para usar para o próximo ciclo. E você, como é que é encerramento de ciclos? Gente, nós conversando aqui nos bastidores, acho que todos pensamos mais ou menos da mesma maneira, não é? Vamos começar pela Lili. Que? Não é fácil de encerrar ciclos. Lili quer faca na caveira. Quando a gente fala em encerrar ciclos, não é só um ciclo profissional, às vezes é uma mudança de casa, às vezes é um término de um casamento, um filho que casa, enfim. A gente passa a vida inteira recomeçando. Novos, não é? Eu não tenho problema em encerrar ciclo, porque eu nem consigo perceber muito, assim, não tem um fato estático que é isso eu vou fazer daqui para frente. Se não é premeditado. Não é premeditado. Eu vou vivendo e depois, com um aprendizado que eu vou tendo das coisas que eu passei, eu vou fazendo as coisas diferentes. Vai te afastando naturalmente. Eu vou me afastar, naturalmente, porque os interesses vão mudando, né? Uma coisa era o que eu dava importância aos meus 20 e aos 30, aos 40, hoje aos 60. Tem outras coisas que eu dou importância. Então foram vários ciclos pequenos, graças a Deus eu não tive assim, benza a Deus, então, nenhuma, assim, uma doença brusca, ou um problema grave em família que realmente faz as pessoas desestruturarem suas vidas e acontecer um fato drástico para ti, bom, daqui para frente eu tenho que recomeçar a viver. Graças a Deus não tive isso e tomara que eu não tenha. Mas nem nunca no caso assim de términos de relacionamento amoroso, não, porque esse termina bruscamente. Eu tenho seguir, um defeito ou uma qualidade que é bem assim, eu vou matando aos poucos, assim, os relacionamentos que eu terminei. Então, quando tu vira o ciclo, já fiz meu luto, eu saio livre, leve e solta. Seguro. Então, as pessoas me taxam às vezes como fria, que eu sou assim, ai, como é que pode? Terminou tanto. Podendo. Só que tu já estava terminando aquilo há muito tempo. Só que, minha querida, a hora que eu digo deu. É que eu já venho um monte de tempo me masturbando mentalmente com a história e terminando a história dentro de mim, sabe? Sim. Então eu não chego a sofrer. Não, eu sofro antes. Quando eu dou o basta, é porque o basta eu já fiz tudo. Sim, é o ponto, a última gota, né? É a última gota, sabe? E eu entendo porque me taxam de fria. Vários relacionamentos, mas você é muito fria, simplesmente. Mas que estranho a pessoa nunca ter percebido antes, né? Mas são tão. Sabe o que eu comento? E principalmente em relacionamento, quando a gente deixa de falar e de reclamar, ou de observar. Acabou. É a hora que tu tem que dizer, meu amor, não deu. Sim, enquanto tu te importa ainda. Exatamente. Que tu quer investir porque depois... naquela amizade ou naquele relacionamento. Exatamente. Né? No momento que tu não fala mais nada, a pessoa deixa de ter importância total. Eu já matei ela dentro de mim, quer dizer, não precisa mais. E tu, Soninha? Só que eu sou tranquila. Eu só tive um final de relacionamento que realmente foi bem difícil para mim. Que na verdade nem foi um final, foi uma separação que eu tive do Ricardo. Que é o teu atual esposo. Exatamente, porque eu era um demônio, né? Quer dizer, né? Então ele não aguentava o meu gênio ruim. Então, assim, foi uma coisa muito sofrida para mim. Porque não era. E eu não sei se foi sofrida porque ele se afastou amando, e eu amando, ou se foi sofrida porque eu tinha que repensar as minhas atitudes. Né? Claro. Então foi muito difícil para mim. Sim, daí tu pesa. Exato, porque assim, ó, não é, tu tem que te reformar. Claro. Se tu quer investir naquilo, tu tem que te reformar. Então, foi muito difícil para mim. Mas sabe o que eu aprendi? Que eu não morro. Sim, quanto mais bate, mais cresce. Eu não morro disso. Então, aí eu aprendi que é tranquilo, sabe? Eu tenho uma amiga que eu gosto muito, uma das 5 pessoas, né, que eu tenho, as 5 pessoas mais importantes da minha vida, que é a Ângela, ela é psicóloga, que ela disse assim para mim, assim, aprenda
uma coisa: abençoe o velho e abrace o novo. E o universo faz o resto. E eu levei isso para minha vida, sabe? A Ângela, ela é uma pessoa muito especial, assim, espiritualmente ela é muito legal e uma pessoa maravilhosa. E ela tinha uns insights de ensinamento, assim, e quando aconteceu isso, ela disse para mim assim, ó, não te preocupa, tu não vai morrer. É aí que a gente sabe? vê o quanto a gente é forte, né? o quanto a gente consegue. Mas eu vou te dizer que foi muito sofrido, foi mais sofrido para mim me reformar e reconhecer o meu erro. Mas reconheci, né? Tanto que tô casada há 23 anos, né? Sim, porque daí tu tem que recalcular A rota. a tua rota. Tudo. Né? Tudo. Tu não teve nenhum, Lili, assim, alguma troca de ciclo bem marcante? A única que eu Esse tive mais foi difícil. quando eu me desquitei da minha família. Essa foi uma... Foi difícil. Desquitei. Mas isso deve ter ensinado muito. Divórcio total, absoluto. Isso foi muito... Porque eu sou muito família, sempre tive assim... Sim, Ai, tu eu sou, meus irmãos, minha mãe, sabe, meu pai e tal. No momento que eu tive que quebrar esse vínculo, assim, cortar esse cordão umbilical, isso foi bem sofrido. Foi a Tá, coisa... mas tu cortou. Mas eu cortei. Chorei, sapateei, não dormi, enfim, sabe? Então essa virada de ciclo... Essa foi a coisa marcante, assim, na minha vida. E o resto foram coisas da vida normal. E também nunca fiquei assim, eu acho até muito chato, tem um monte de mulheres que ficam, ai, não quero me relacionar com ninguém porque com fulano, eu acho isso uma perda de tempo, Sim, sabe? porque tu deixa Medo de fazer as coisas porque teve uma experiência não muito boa. Eu acho isso uma chatice, nem tenho saco para ficar ouvindo esse mas tipo é de coisa. impressionante. Mas é lógico, Tu vai sabe? analisar, tem muito mais pessoas que não conseguem ir tranquilamente para um novo ciclo do que aquelas que conseguem, que a gente vê de gente vivendo do passado, Tem gente que tem medo de nostálgica. viver. Tu, Exatamente. Pedrinho, que tem menos idade que a gente, como é que tu lida com as mudanças de ciclo? Isso que a Soninha falou do eu não morri disso e não vou morrer disso, eu penso igual, só que com outra frase, assim, ó, sempre passa. Tudo. Sabe? Sempre passa. Então, hoje, quando dá aquele frio na barriga, quando acontece alguma coisa que acaba, ou que eu tô sofrendo por alguma situação, eu paro e penso assim, gente, sempre passa. Daí eu me lembro das outras situações, Claro. né? Eu tenho um pouco de dificuldade de estar no presente, tu comenta muito isso, que tu consegue... Consigo. Porque permanece mais no presente, né? Eu tenho um pouco dessa dificuldade. Tento treinar isso em momentos de meditação, que para mim... Sim, mas tu não, se tu tem dificuldade de ficar no presente, tu fica onde? No passado ou no futuro? No futuro. Ai, e como é... Que é extremamente Nossa, isso dá uma angústia incerto, na gente, né? né? Não, olha, tem um homem... É gatilho atrás de gatilho. Tem um né? homem na minha cabeça que fica girando uma manivelinha ali o tempo inteiro e um macaquinho do lado batendo, já pem. E O fica passado ali, ó. tu conhece, então é tranquilo. Agora o futuro tu não conhece. O passado eu não tenho esse problema porque eu não me culpo tanto, assim, sabe, pelas coisas. Eu tento ser gentil comigo. Mas, de uma maneira geral, o encerramento de ciclo, para eu encerrar o ciclo, assim como a Lili falou, eu concordo com ela, porque eu também sou assim, eu já vou matando aquilo. Porque eu não encerro o ciclo... Quando chega a hora, tu já tá com a cabeça Eu feita. nunca vou encerrar uma coisa ou parar uma amizade que nem a nossa aqui, ou encerrar aqui o programa, ou sair de uma sociedade, ou acabar um relacionamento. Eu nunca vou sair do nada. Assim, sair não quero mais. Não, isso o não. ranço já tá instaurado. É a gota d'água, assim. Mas eu acho isso inteligente, porque tu sofre menos. Mas vai eu te deixo preparando em doses deixo bem homeopáticas. claro para todo mundo, assim. Eu não tenho problema em falar. Eu acho que eu até morro pela boca, sabe? Falo demais. Mas eu prefiro isso a ter um câncer na garganta, Claro, então sem tá dúvida. tudo certo. Então, por exemplo, encerramentos de parcerias de negócio não foram encerramentos porque me deu na telha, não quero mais. É porque já vem uma série de fatores. Eu sempre gosto de dar um período de 2, 3 anos para o negócio tentar dar uma maturada, mas também se nesse meio tempo não rola, não vou ficar matando o cachorro a grito, entendeu? Então eu já vou matando dia após dia,
é uma pequena morte, Isso um é inteligência enterrinho. emocional, eu considero inteligência Vai indo, mas emocional. esse período é um período mais sofrido, assim, né? Mas em compensação, quando chega o momento que eu olho assim, ó, basta, entende? No dia seguinte eu não falo mais, se a pessoa me manda mensagem, eu tô com saudade, tu não tá com saudade? Não tô com saudade. Eu também sou bem assim, sabe? Eu sou bem... Eu sou mais política. E tu? Depois tem que falar quais são os teus... Não, eu vou falar os meus na volta do comercial, então não saiam daí. Oi, eu sou a Karen, farmacêutica da Matéria Pura. Hoje vim falar com vocês para saber como é que vocês estão. Como é que você está se sentindo? Estressado? Com dor de cabeça? Aquela irritabilidade, querendo matar um na rua? Diminuição de sono? Falta de libido? Tudo isso se chama o cortisol alterado. O nosso ciclo circadiano precisa de cortisol para que a gente se sinta disposto para trabalhar durante o dia e ele tem que baixar durante a noite para a melatonina dar certo. O que a Matéria Pura pensou em você? Trouxe Prolanza. O Prolanza ajuda a melhorar nosso ciclo circadiano, melhorando todos esses sintomas de ansiedade, estresse, falta de sono, falta de libido. Venha até a Matéria Pura que a gente lhe explica melhor. É hora de Dr. Cuivin aqui comigo e hoje nós vamos falar do Morpheus, que todo mundo está ouvindo falar, não é? Quais são os benefícios e para que é usado o Morpheus? O Morpheus é um aparelho que ele conjuga duas tecnologias. Ele é uma ponteira onde saem pequenas agulhinhas, é um microagulhamento, tá? E depois que essa agulha penetra na pele, ele consegue de maneira inteligente produzir calor na pele, de maneira um pouquinho mais profunda, de maneira intermediária e de maneira bem superficial. Com isso a gente consegue estimular toda a derme. Quando a gente faz um estímulo mais superficial, a gente tonifica. Quando a gente faz um estímulo mais profundo, a gente consegue tratar aquela gordurinha logo embaixo da pele também. E isso causa um fortalecimento, uma tonificação da pele, e a gente consegue programar o aparelho para tratar mais flacidez, celulite, lipedema. A gente consegue programar um pouquinho. Então, assim, a programação do Morpheus é diferente quando a gente trata o rosto, quando a gente trata o corpo. Tá, mas ele pode ser usado tanto no rosto quanto no corpo? Exatamente, as ponteiras mudam e a programação do aparelho muda também. No rosto, o objetivo principal é fechar poros abertos, diminuir a flacidez, melhorar o tônus do pescoço, por exemplo. Ele melhora bastante a qualidade, é um dos tratamentos para a pálpebra inferior, melhora pequenas rugas, então assim, código de barra. Então tudo que precisa de tonificação, de melhora da qualidade da pele, a pele ficar mais brilhosa, a gente pode fazer com o Morpheus. E ele pode ser feito de uma maneira isolada, tá? Ou associado com uma cirurgia. Claro. Tá? E ele precisa de uma anestesia local, tá? Porque ele é assim, feito sem nada, né? As agulhinhas entram, ele fica dolorido. Então a gente anestesia o local e faz. Então tem muitas pessoas que aproveitam, quando vão fazer algum procedimento cirúrgico, pedem, doutor Carlos, poxa, vou aproveitar a anestesia e vou fazer o Morpheus, tá? Então quando a gente vai fazer no consultório, a gente não consegue tratar o corpo todo, por exemplo. Sim. A gente tem que focar em algumas regiões, uma coxa, por exemplo, né? Um braço. E quando a gente vai fazer o rosto, como é uma área menor, a gente consegue fazer o rosto e o pescoço todo. Perfeito. Semana que vem, mais Dr. Carlos Cuivin com vocês. Estamos de volta e hoje estamos falando em encerramento de ciclos e início de novos ciclos. Pedrinho, tu consegue então? Eu deixo de lado, assim, a gente até estava falando aqui nos bastidores sobre se a gente consegue encerrar bem com aquela situação, com as pessoas envolvidas, né? Eu falo muito, deixo muito claro a minha insatisfação e digo, eu gosto de impor um limite, assim como eu deixo as portas abertas da minha vida para as pessoas imporem seus limites para mim. Quando eu sou impertinente, invasivo, qualquer coisa do gênero que a pessoa se ofenda, não goste, tem total liberdade comigo. Mas foi muito na tua. Todo esse tempo que eu te conheço, eu te acho muito... É que para eu falar é porque me incomoda muito, entendeu? Então, assim,
Mas também, se é uma pequena falha, uma pequena brecha, eu sento e converso com a pessoa. Digo, Claro. aconteceu uma situação, eu não gostei muito, vamos só tomar cuidado para isso não Muitas repetir. vezes essas mudanças de ciclo, elas não têm a ver com pessoas, nem com trabalho, elas são internas, é a gente que muda Mas em é algum tudo sentido, sobre a gente. e aquilo já não tem mais sentido para nós, né? É tudo Eu, sobre a gente. nesse sentido, assim, de mudar os ciclos, para mim é muito fácil. Sempre foi muito fácil, desde nova. Acho que faz parte, assim, da minha maneira de ser e de encarar as coisas. Eu viro a página tranquilamente. No caso de amizades, de pessoas, de relacionamentos, eu vou até a última gota de sangue. Eu não sou, assim, tão inteligente emocionalmente quanto a Lili e o Pedro. Acho que eu e a Soninha somos mais parecidas nesse sentido, porque eu tento tirar o máximo até eu ver que não dá mais, daí Mas viro eu a acho que a página. gente Mas também eu passa tento por até o isso. final. Só a gente não Mas verbaliza. eu acho que Não, eu dou até muita chance. Acho eu que a Carmen dizer também. acabou, eu tô dando a chance, eu tô acreditando, eu não tô tirando aquela pessoa. Mas tu da minha acredita vida. que eu nunca Eu digo tiro a pessoa da acabou, minha a coisa vida é de uma hora natural. pra outra. Não tem que dizer que acabou, Né? já acabou Isso mesmo. para mim é muito tranquilo. Recomeço profissional. Eu também. Quando eu vejo que aquilo já não me deixa mais tão feliz, eu não tenho medo de mudar, nem Também não. não consigo pensar, não, mas e o lado financeiro, está tudo estável, eu vou começar uma coisa nova. Eu não tenho esse medo. Também eu sou não muito tenho. ousada para isso. Eu sempre faço sei que eu vou aquilo me virar. me faz feliz. Aham. Eu tô passando por isso agora, que é uma coisa que eu nunca tinha passado. Eu Então, passei, eu ainda tô- mudei de rumo muitas vezes. Eu também. Eu tô mudando agora e tô saindo da água pro vinho, né? E tá sendo um momento que, assim, de muita incerteza, eu aceitei a mudança, dei o basta, né, No antigo. no antigo, nessa carreira dos sapatos, e aceitei muito a nova carreira que eu estou me especializando em ciências mortuárias, indo Sim. para essa área. Então, eu aceitei isso com muita tranquilidade, só que a minha rotina ainda engloba muito Mas, a questão do Pedrinho, eu vou te sapato. dizer uma coisa, Então, eu assim, fico pela com medo. experiência que eu tenho profissional, eu acho que nesse momento tu tá deixando de lado a questão do sapato, das bolsas, que tá no teu DNA isso, tu nunca vai perder isso, não é? Ser designer. E tu tá abrindo um novo negócio que tu quer te dedicar 100% para esse novo negócio. Isso não impede que no futuro tu faça as duas coisas. Claro. Se tu sentir falta, tu não tá descartando uma coisa para começar a outra. Verdade. Né? Quando eu tinha loja, a minha primeira loja, eu fui obrigada a fechar por uma questão familiar, que não é o caso, mas eu tive que fechar a loja e eu fiquei com aquela coisa que eu fechei um sonho. E como eu não resolvi, não foi uma coisa que eu resolvi, não, isso não me serve mais, quando passou um tempo, eu precisei abrir de novo outra loja. E quando eu abri de novo outra loja, eu vi que aquilo já não servia mais para mim, que eu tinha mudado. Então foi super importante eu ter feito de novo aquilo, que tinha ficado aqui na garganta, porque eu não tinha conseguido encerrar aquele ciclo, porque foi uma coisa imposta, não foi Claro, não foi uma escolha, né? E quando eu pude escolher, eu vi que aquilo não tinha mais nada a ver comigo, né? Mas eu acho que a virada, a mudança de ciclo mais difícil para mim foi quando eu perdi o meu pai e a minha mãe, que foi no prazo de 1 ano. Quando tu perde um, ainda tem o outro. Então tu ainda continua sendo filho. É engraçado como quando tu deixa de ser filho e daí tu assume só o teu papel de mãe, de esposa, tu é a próxima da vez da geração, tu não tem mais. Enquanto tu é filho, é engraçado, porque tu tem aquela sensação de que tu tem uma base, eu uma acho. base. Quando tu perde pai e mãe, tu perde o ponto de tu referência. tem que começar um novo ciclo, porque tu perde a tua referência. Perde o ponto É de muito referência. curioso isso, né? Porque daí é tu contigo mesma. A impressão que tem, mesmo que que tu seja totalmente independente, tu não precise dos teus pais, tu tem aquela sensação de que parece que tu tem para quem Mas correr. é o porto seguro, a gente tem emocionalmente. A mão alcança, né? Quando tu perde, eu não sei se vocês, Pedro não passou por isso ainda, a Lili também não, porque tem a mãe. Tenho a mãe. Tu, Soninha, tu já Ai, perdesse os dois. nossa. É impressionante como Não, te eu perdi puxam os o 4, sangue. né?
Eu O perdi os chão, 4. né? Porque os meus pais biológicos, meus pais Sim. adotivos eu perdi. Então eu perdi os Mas 4. não é, tu não te sente É assim, horrível. sem Ah. chão, e daí Horrível. tu tem que te equilibrar de novo, e ali tu começa mesmo um novo ciclo bem visível, né? E os meus ciclos sempre são muito visíveis, assim, eu tenho eles claros na minha cabeça, diferente da Lili, porque quando eu viro a página, eu quero começar um novo ciclo, seja de trabalho, tudo, eu faço quase que um ritual, daí eu tenho que mudar muita coisa na minha vida. Eu mudo a casa, eu mudo os cabelos, eu mudo uma série de coisas. Talvez... Parece que é para marcar aquela nova entrada. Acho que tem uma coisa que vocês estavam falando e eu fiquei pensando. A gente está generalizando a maioria das situações que Com aconteceram certeza. conosco, né? Mas cada situação ela envolve um comportamento diferente, Claro. uma situação diferente. Então acho que a gente vai dançando conforme a música, assim. E agora parando para pensar, tu vê, é um tema que só na hora que a gente fala vai vindo, né? Os insights, né? Vai dando os insights. Todos eu reagi de maneira diferente. A única coisa em comum foi a seguinte, que eu dei um basta e que quando aquele assunto ele tenta vir à tona novamente através de um terceiro ou através da própria pessoa que a situação se encerrou, né? Aquilo me incomoda. Pois é, mas isso eu acho que é questionável, sabe, Pedro? Agora eu não sou terapeuta. Não, mas pode falar. Mas eu acho que é questionável, porque eu acho que quando um assunto ainda incomoda a gente, é sinal de que ele não foi colocado 100% de lado. Pode ser. Porque quando não te incomoda mais, que foi o que me aconteceu com a loja. Cada vez assim que eu me lembrava da minha loja, me dava assim, uma nostalgia, porque eu não tinha botado de lado. Hoje não. A segunda vez que eu abri a loja, que realmente eu vi que eu não queria, claro que a loja é um simbolismo, porque Sim, com tudo claro. eu acho assim, e que eu vi que eu não queria, aquilo não me incomoda mais. Eu falo abertamente, né? Mas antes me doía falar, Eu tô assim trazer o assunto. com os sapatos, eu tô assim. Hoje para mim não faz mais sentido. Eu vejo que é um ciclo que realmente se foi. E essa minha nova carreira, ela é tão interessante, ela é tão cheia de coisa que eu acabo Sim, dedicando porque tu trabalha com uma coisa muito misteriosa, né? Que é a morte. E que ninguém tem eu acho coragem que deve de ser falar, muito, né? Muito interessante, mas eu imagino que talvez num futuro esse teu dom ele não sai de dentro de ti, Não, porque no teu ele caso, vai mudando ali. No teu caso, quando tu começou a fazer, criar sapatos, bolsas, é um dom que tu tem. Uhum. E esse dom eu acho que ele não vai embora, né? Então uma hora eu acho que de alguma maneira ele vai Se aflorar encontra. de novo, né? Talvez seja na maneira com que eu lido, porque na verdade Nem que seja de colocar sapatos nos nos mortos. mortos. Talvez é possível botar um saltão. A Lili vai morrer de saltão. Tu vai me queimar de saltão. Um lobutã ainda, né? Mas, Bem ó, vermelho. Não, tem que ser o Pedro Toigo. Também pode O ser. meu tem que ser o Pedro Vai estar com ele. Mas sabe que é interessante essa questão da... Porque ninguém percebe, mas comercialmente falando, como negócio, a área mortuária ela é muito mais comercial do que o sapato. Eu também acho. Ela é completamente Com comercial. certeza. Tudo é extremamente comercial. Qualquer movimento que tu tomar ali durante a despedida, uma cerimônia que é uma decisão muito rápida, tu não tem tempo para fazer pesquisa de mercado, para ver qual lugar é mais barato, para ver se tu quer botar flor ou não quer, como é que não é. Tu já vem tu tem um orçamento porque em mesmo mente. que tenha também uma pessoa doente, a gente nunca quer pensar que se tu vai planejar aquilo, São tu já tá pouquíssimos. enterrando a pessoa, né? São Mas por pouquíssimos isso que eu os que acho planejam. também que os ciclos, as pessoas têm mais marcado ou não, dependendo da vida da pessoa, entendeu? Claro. Eu tive sempre que me preocupar com a sobrevivência. Então, assim, eu não tinha muito tempo para parar, o que eu vou fazer, pensar, elaborar. Que bonitinho. Eu tinha a conta para pagar, eu tinha a luz para pagar, nunca comida tava ali, para né? eu tinha que comprar comida, quer dizer, então assim,
essas coisas fazem com que tu também não pense muito, tô encerrando um ciclo, começando o outro, tu vai indo, tu vai vivendo, entendeu? Depois que quando as pessoas têm esse tempo, têm uma situação econômica diferente, eu acho que elas podem fazer as coisas mais pausadas e mais pensadas. Não foi meu caso. E não tá sendo o meu também. Gente, nós vamos para um comercial, mas já voltamos. Sabia que tu tem um aliado poderoso quando teu rostinho começa a derreter, quando teu pescoço já não sustenta mais a tua beleza facial e quando tu tem aquela sensação de perda de contorno? Os bioestimuladores de colágeno são uma das melhores armas que a mulher tem hoje para recuperar a juventude. Eles promovem um levantamento da face, um efeito lifting, agindo na camada mais profunda da pele e também refletido aqui, na derme, porque deixa a pele mais viçosa, mais firme, mais bonita e pronta para receber outros tratamentos que vão com técnicas associadas, te devolver aquela juventude, aquela beleza que tu tanto busca. Quer saber mais, entender mais quais são os tipos, quantos tipos e para que cada um serve? Agenda uma consulta comigo que eu vou te explicar o poder que tem dentro dessa seringa. Hora de Liberou por aqui com Lene Mostardeiro. E se você tem uma residência por motivos de mudança, de falecimento, de mudança de decoração, mudança de cidade, e você quer se desfazer de tudo que está nessa residência, a Lene resolve. Isso aí. Né? Nós vamos até a residência, organizamos toda a venda, precificamos, arrumamos, limpamos, tiramos as fotos, emitimos os convites, acompanhamos todo o cliente, vendemos e ainda acompanhamos a retirada dos móveis. Então, até o final. E até aí, gente, o que é bacana é que você não desembolsa nada. Nem pela visita, nada, nada, nada. Você só vai desembolsar depois da venda, onde você vai pagar um percentual previamente combinado com o Liberou. E outra novidade, o Liberou agora tem uma sede própria. E essa sede própria abre em edições. Então, o que tem dentro dessa sede? Não são as coisas das casas. As coisas das casas são vendidas nas casas. Exatamente. São acervos que a Lene adquire em lotes, tá? São lotes separados. Acervos, Então, por exemplo, você tem um faqueiro, quer vender esse faqueiro completo, a Lene vai lá, compra, e isso vai para a sede do Liberou. Então, o Liberou, a sede do Liberou, ela abre em dias especiais, com edições especiais, sempre peças novidades. E também, se você quiser visitar em um horário programado, daí dá para abrir, porque sempre tem coisa lá dentro, sempre né? tem coisa. É isso aí, Lene. Nossos lotes que a gente adquire não precisam ser só faqueiros, bachelas, pode ser vaso, até roupas. roupa, bijuteria, utensílios de cozinha, qualquer item. Se estende a tudo, não é? Tudo. Quer saber os dias das edições, os open house? Segue a Lene no Instagram, o Liberou no Instagram, que ali você fica sabendo de tudo. E o Feminíssima também sempre reposta. Então, se você segue o Feminíssima, você sabe também das novidades do Liberou por ali. Estamos de volta e hoje falando em encerramento de ciclos. Gente, um encerramento também que é muito marcante para as mães é quando um filho casa ou sai de casa, não é? Vai em busca da sua vida. E muitas mães sofrem com o ninho vazio. Mas eu acho que deve ser bem difícil. É difícil. É muito difícil primeiro. Uma coisa que eu acho que é difícil quando os filhos saem é que tu começa a ver o teu companheiro ou companheira de novo, não é? Então são os dois, só a dupla sozinho ali. Os dois têm que se enfrentar de novo e começar de novo. Muita gente se separa depois desse período, porque vê que já não faz mais tem sentido. mais muita ligação, não é? E tem gente que procura e encontra novos objetivos, né? Que entende que agora é a vez do filho levar a vida dele. Mas tem muitas
muitas mulheres que sofrem muito mais do que o homem. Não é? Mulheres que às vezes até entram em depressão. Mas ela é mais vinculada sempre, a mãe acaba sendo mais vinculada, sabe? Com o filho e com as preocupações, eu acho. Como é que a tua mãe lidou com isso, Pedro? A minha mãe, eu me lembro que, eu desde os 18 anos eu já moro sozinho, mas eu morava Sim, tu num morava apartamento na frente. Então, assim, morar sozinho é uma palavra muito forte. Eu relativo. tinha a minha casa, ela tinha a dela, e meus pais deles, né? Só que nós morávamos muito próximo, então a gente fazia as refeições juntos, nós nos encontrávamos. É quase morar junto. É quase morar junto. E olha que loucura, os meus avós paternos e maternos também moravam na mesma rua, um no prédio da frente e outro no prédio do lado. Então era tudo naquela quadra. Não era tudo, não era nem na quadra, era na rua mesmo, assim, né? Então, conosco foi uma situação um pouco atípica, eu acredito, né? Porque a minha avó, a mãe da minha mãe, teve Alzheimer durante 11 anos. Então ela foi vivenciando através do Alzheimer da minha avó um luto que foi vindo até ela falecer. Aí depois ela ficou cuidando do meu avô, só que nesse meio tempo eu me mudei para São Paulo. E aí foi uma quebra, porque eu vi que eles sofreram bastante. Meu pai já é mais tranquilão, assim, meu pai já, quando dava saudade, ele pegava o avião e ia lá me visitar, ela também. Então eu vinha para Porto Alegre 2 vezes por semana. Eu ficava num vem e vai, gastava um tempo em aeroporto que era um saco. Mas eu acabava ficando próximo. Mas lá em casa, fim de ciclo mesmo, foi quando os meus avós faleceram. Que daí eu vi a mudança nos meus pais, assim, de outra maneira. É aquilo que eu falei, né? Tanto é que hoje eles se mudaram para Gramado, né? Agora hoje faz um ano que o meu avô faleceu, inclusive, e se mudaram a Gramado. E porque assim, foi uma quebra, aquilo não fez mais sentido para eles. Começaram um ciclo novo. Um novo ciclo, tão super bem, a gente está adorando, porque meus pais sempre moraram em Porto Alegre, nós muito próximos, agora eles estão um pouco longe, então nós nos vemos aos finais de semana. Está sendo bem interessante. É curioso quando a gente começa a observar, não é? A mudança que isso causa nas pessoas, não é? Na pessoa. Nós, mulheres, a gente tem as mudanças de ciclo quando tu chega, que são assim muito evidentes quando tu chega aos 40, quando tu chega aos 50, depois cada década tu tá começando um ciclo novo, né? E para muitas isso dói. E dói mesmo, porque elas vão se dando conta que estão envelhecendo, que já não são mais as mesmas, e ficam querendo ser aquelas pessoas que eram no passado. Né? Eu, com essa facilidade que eu tenho de aceitar e de abraçar os ciclos novos, eu não tive esse problema, porque quando eu cheguei nos 40, eu pensei, bom, agora vai ser diferente, eu vou começar a contar essa história diferente. E fui indo, e isso nunca me causou um problema, a questão da idade. Mas para muitas mulheres causa, sim, problemas enormes. Por quê? Porque não estão sabendo começar um ciclo novo. Eu tenho essa vivência clínica, né? Verdade. Mas direto. Porque elas não, assim, às vezes, são mulheres lindas, normalmente são mulheres lindas dentro do seu padrão, né? E elas chegam lá com a foto de 20 anos, de ter isso, assim, de querer ser algo que já passou o seu tempo, como aquela né? mulher que quer se comparar, tu tem 50 anos e tu te compara com as meninas de 20. Eu acho que se tu te compara com as mulheres da tua mesma idade, e tu tá bem dentro daquilo, é o que interessa. Porque tu nunca vai estar bem com uma menina de 20 anos. Mas as pessoas não são bem resolvidas, assim, a ponto de enxergar a realidade? Não são, Pedro. Mas não, olha, claro, hoje... Com o homem é diferente. Mas assim, Mais ou o menos. nosso trabalho hoje é fazer a pessoa se reenxergar. Né? Claro. Eu acho que a estética... E tu tá bem dentro da tua idade, Quando não se é? fala muito hoje em estética regenerativa, eu acho que o termo é muito no sentido de regenerar o teu padrão, sabe? Claro. Regenerar a tua qualidade de vida, regenerar o teu meio para te encaixar com a tua nova identidade. Sim. Eu só sei que eu acho que tá muito chato tudo, porque
Tem regrinha para tudo, gente. É muito chato. Se a gente está viva, nós vamos envelhecer. Com certeza. Ponto. Sabe? Aí tu escolhe se tu quer ficar comendo e engordando, o problema é teu. Claro. Tu não vai ficar com um corpinho de 20, mesmo ficando magrinha, servindo as tuas roupas de quando tu tinha 20 anos, porque muita coisa Sim, a tem de gente 10 muda, anos, né? 20 atrás serve. Não interessa. Mas esse negócio é muito preconceito e ficam fazendo bonito que não tem preconceito. Entendeu? Acho uma encheção de saco. Eu não aguento mais ouvir essas coisas da idade, sabe? Porque não tem como. A gente vai amadurecendo, vai vendo o mundo de forma diferente, vai Com vivenciando certeza. as coisas de Sabe forma uma diferente. coisa que eu ouvia, tu deve ouvir Porra, bastante? eu acho isso muito chato. A função de trabalhar com a moda, tu passou esse ciclo, tu Sim. sabe. Ai, gente, olha, haja paciência, né? Eu acho uns Porque mimimi da moda muito chato também. Gente, eu me lembro quando vinham as mulheres assim, daí não compravam uma camisa com regata, porque aparece a gordurinha aqui do braço. Mas 20 corta o anos braço não. fora. Mas arranca, fica sem braço, a então coisa isso é o tá problema. a tal ponto que meninas, mulheres novas de 20, 25 anos não querem mostrar o braço. Pra te ver a que ponto chegou. Isso é ridículo. Não, e como se alguém fosse E daí reparar. todo mundo na mídia tem que se aceitar. Sabe? Não, e tu já reparou que aquilo que eu tu não diz, que tu verbaliza, que tu não gosta, é o que as pessoas enxergam em ti. Exatamente. Né? A gente Senão nunca as deve pessoas apontar nem os nossos notam. defeitos. A gente tem que apontar as qualidades. Claro, mas isso aí é maturidade que nos ensina. Outra coisa também é, por exemplo, quando fazia bota, e aí a pessoa olhava, mas a minha canela é muito fina. Não uso, não quero com a canela parecida, minha canela é muito fina, parece um passarinho, uma coisa assim, com as pernas. Gente, qual é o problema? Que diferença vai fazer, entendeu? Não, e é engraçado medo. como a gente só enxerga isso. Sabe que tem um ator maravilhoso, muito bonito, que todo mundo é unanimidade em falar. Claro que eu não vou dizer o nome dele aqui. E um dia ele comentou num programa de TV que as pernas dele, disseram, mas tem algum defeito? Tem, eu acho minhas pernas finas. Hoje eu não consigo olhar para ele e não enxergar as pernas dele finas. Eu nunca enxerguei. Eu só olhava com Lógico. Então, o segredo é a gente não falar. Fala nada, É ficar pra gente aquilo que a gente não gosta. Porque as pessoas não percebem. E não é Além nem dos não percebe. artifícios que a gente tem. Gente, ninguém se importa. Eu acho que isso é a verdade. coisa. Assim, A gente não é ninguém tão se importa. importante assim. E me digam uma coisa, vocês, quando tem uma mudança no ciclo de vocês, assim, agora está bem visível, vou começar um novo ciclo, Pedro vai começar um novo ciclo, é bem visível. Tu faz alguma coisa para ritualizar isso ou não? Ele vai me responder depois do comercial. Sabe aquela dica de amiga? Pois é, isso que eu venho dar aqui para você hoje. Sabe aquele estofado que você tem que renovar, estofar, ou você quer construir um estofado sob medida? A melhor é a Estofaria Venturini. A Estofaria Venturini já está há muitos anos no mercado, é a melhor no seu segmento e é a mais procurada pelos arquitetos, decoradores e antiquários. A Estofaria Venturini é especializada em couro e em capitonê. Faz um Chesterfield como ninguém e uma Bergère como ninguém. Então, se você quer renovar os seus estofados, deixar a sua casa impecável, procura a Estofaria Venturini. A Estofaria Venturini está aqui em Porto Alegre atendendo pelo WhatsApp, pelo Instagram e através da sua loja física. Estamos de volta e hoje estamos falando em encerramento de ciclos. Pedrinho, tu tem esse encerramento que tá assim, marcando ali. Vai ritualizar ou... Sabe não? o que eu fico pensando? Gente, olha o que é a cabeça, né? Eu não sei que roupa botar. Porque Pedro usa cor, ele estampa. Como é que eu vou chegar colorido e de estampa? Com a pessoa enlutada, como é que eu vou chegar com uma roupa assim? Não, assim eu acho que dá. Assim dá. Lili, pelo amor de Deus, imagina tu chega... Não, tem que ser mais respeitoso. E, por exemplo, os meus trajes, eu amo botar terno, assim, meus trajes todos são claros.
Então vocês se preparem, porque Então- vocês só vão ver ele sóbrio. Marinho, preto, marrom, eu acho que eu vou ter que mudar o meu armário um pouco. Recalcular a rota. Vou ter que recalcular a rota. Talvez brinque ainda um pouco com os sapatos, mas assim, é um tema muito sério, tu mas tem que não ter esquece que respeito. isso está dentro de ti. Não, ok, mas eu vou seguir tendo meu estilo, talvez Vai ter que apostar nas monocromático. texturas. Sim. Texturas diferentes de preto. Gente, me digam uma coisa. E para aquelas pessoas que não conseguem mudar o ciclo, porque para elas, a gente está falando aqui com muita naturalidade, Só matando. porque casualmente nós 4 aqui conseguimos, cada um do seu jeito, virar a página. E para aquelas pessoas que não conseguem virar a página, isso é muito sofrido. É triste. Sofrem de Não graça, é? né? E Sofrem a de gente tem graça. que conviver com pessoas que não conseguem mudar o ciclo. Processo delas. Eu acho que é uma falta de confiança em si, sabe? Então, tu vai sofrer muito, porque tu tem que desapegar. Porque o universo é muito sábio, ele só permite que algo entre quando tu desapega. Claro. Quando tu deixa, sabe? Sim, é tu criar um espaço para entrar o Exatamente, novo, se tu senão não não há espaço entra. no copo, tu não consegue encher ele de novo, né? Agora Não tu tem- falou tudo, Sônia. Então, eu acho que é um sofrimento duplo, né? Um sofrimento porque tu É gente perde, muito egocêntrica. né, coisas novas e Com tu certeza. perde de ter um conhecimento diferente, de te provar em outra área, em outra situação, sabe? Então é um sofrimento duplo para a pessoa. E eu acho que é muito doloroso. Deve Então, passar uma vida muito triste, É. porque o medo e tá sempre na expectativa de que uma coisa aconteça, que não vai acontecer, porque só acontece quando a gente se move para isso, né? Claro. Mas aí eu já acho que assim, ó, é muito egoísmo da pessoa, porque tu faz uma avaliação, ela se botou no centro do mundo de tal maneira que ela não pode esquecer o passado. Entendeu? Do tamanho que a dor dela é a maior dor do mundo. E às vezes nem é uma dor, é só tá ligada Só num uma passado que já foi e que Nem foi tão bom e assim. nem foi um passado E nada a ver ainda por e cima, às entendeu? vezes, sabe, eu acho que as pessoas assumem isso como uma maneira de se punir por uma pseudo-culpa por aquilo ter acabado. E quando Com vê, não foi certeza. nada daquilo. E tem muita. Tu sabe que a minha avó, a mãe do meu pai, ela é viva, né? Tá com 92 anos, mora sozinha. E ela sempre foi uma pessoa muito complicada, assim, uma mulher que nunca trabalhou na vida e que ela. O meu avô, né? O pai do meu pai, ele era muito autoritário, muito machista, assim, era uma coisa meio complicada e ela meio que tomou esse lugar de mulher que sofria abuso e nunca saiu daquilo. E nunca deu muito carinho para os filhos, não tem nenhuma interação com os netos. É uma pessoa que tá lá sozinha, coitada, tá tipo no apartamentinho dela. Eu vou lá, ela mora no prédio da frente do meu hoje, né? E eu vou lá, visito ela, dou uma olhada. Mas assim, tu vê que é uma pessoa que tá ali passando pelo processo dela de uma maneira e ela diz que tem um medo de morrer. Ela tem um medo de encerrar esse ciclo, porque ela diz que tem muita coisa ainda para viver. E não consegue sair Tu daquilo. sabe, Pedro, que eu vou te dizer assim, a gente conversando agora, não é nem alguma coisa assim que eu tenha lido. Eu imagino que as pessoas que têm facilidade para começar um ciclo novo são pessoas otimistas e que têm fé. Entendeu? Porque tu acredita que vai vir alguma coisa melhor e tu tá pronto para abraçar uma coisa melhor. Eu acho que isso tem muito a ver com a forma que tu te posiciona perante a vida, né? Alto amor, né? Porque o pessimismo, ele sempre é aquele pezinho, não vai dar certo. Fica do jeito que tu tá. Para que vai mudar? Né? Isso a gente ouve inúmeras pessoas falando. Aquela pessoa que é otimista, que acredita no futuro, que tem fé, ela não tem medo de mudar. Daí ela tem ação, que é o que eu acho que faz Claro tu mover. que- Tu tem com que agir, certeza. né? Se baseia na fé por isso. Isso é Por bom. isso. Isso é muito eu bom. tenho fé no que virá. Eu É, também eu tenho. uma expectativa, eu tenho muitas expectativas. E né? acho que as Parte pessoas... sempre do princípio que vai dar certo. Exatamente. Se der errado, daí é que tu vai Porque pensar. quem fica programando muito, esperando tudo tá no papel certinho, tu pode saber que não vai faz. realizar. Porque o papel, tudo bem, tudo cabe. Agora, a gente fazendo as coisas, tem as coisas que vão acontecendo e tu tem que saber Com administrar. certeza. Né? Porque a maioria dessas pessoas que quer muito as coisas certinhas
não conseguem realizar nada, porque nunca vai estar tudo pronto como a exigência É uma dela, maneira de entendeu? procrastinar É uma desculpa, e é não uma desculpa para não fazer. E deixando tudo do mesmo jeito. Eu Mas sou do daí tipo tu que te faço e vou quebrando a cara. Tu te conforma às vezes com uma vida miserável, que não tem nada a ver contigo. Exatamente. Não é? E tu até também, eu acho que é tu não te sentir merecedor de experimentar coisas novas, de trazer coisas novas e de abraçar cada Mas eu acho ciclo, que entendeu? dependendo Acho da que idade, tu a pessoa... abraça, tu vai. Dependendo da idade, a pessoa não muda mais. Eu acho que, honestamente, assim, eu vejo gente... Mas a gente muda muito, Pedro. Olha, eu não sei. Eu não conheço o caso... Eu acho que não muda quem se recusa a mudar, porque eu acho que a gente vai mudando. Olha Só só, os tolos não mudam. o nosso caso, nós somos pessoas que aceitamos a mudança desde cedo. Então, Mas quem não a gente aceita, vai não acha seguir que mude. Mas é isso que eu estou dizendo. A gente Concordo. é disso. Provavelmente as pessoas com quem nós convivemos são pessoas que também aceitam isso, senão a gente não estaria Sim, junto. os semelhantes se atraem. Os semelhantes se Claro. atraem, exatamente. Então, o que acontece? Se tu pega uma pessoa que sempre foi atravancada, ela sempre vai ser atravancada. E não vai ser com 60 anos, 70, ou no fim Mas da por vida, quê? Porque que vai ela tá mudar. naquela vidinha E não vai mudar. sempre. Quando Não vai mudar. talvez, se tu encerrar aquele ciclo e for para outro, o próximo ciclo te ofereça muito Mas a mais pessoa não coisa. consegue Ela não ver. consegue. Sabe quando tu muda Você de nunca- verdade? Isso eu posso falar de cama sentada? Quando tu passa por uma doença séria, como eu passei. Também. Quando eu passei pela leucemia, assim, que chamaram a minha família e disseram ela não vai sobreviver, e eu deitada ali ouvindo. Ah, com certeza. Que eles Isso pensam que faz são para uma decidir mudança. sobre a minha vida, né? Sabe, quando tu passa por esse processo, assim, ó, de tu quase perder aquilo que te é de uma importância muito grande, tudo muda na vida. Pode da gente. ser. Então eu aprendi, sabe, que todos os dias eu tenho a oportunidade de começar de novo. Com certeza. Eu abri os olhos de manhã, eu tenho um dia, uma folha em branco. E eu vou lá e faço o meu dia, sabe? Mas, claro, a gente não precisa se permitir passar por uma coisa tão radical assim. Pra Exatamente. viver, Não sabe? precisa esperar pegar uma tem pessoas doença. que né? esperam uma Sabe? tragédia para Olha. acordar. Olha pra dentro, olha pra Quando, si, na sabe? realidade, eu acho que hoje as pessoas têm muito mais consciência e acesso a tanta coisa para saber que o que nos mantém vivos, o que nos mantém jovens, animados, é tu te abrir para a vida. Hoje nós temos tantos recursos, tantas informações à nossa disposição, que se a gente tiver inteligência emocional para saber filtrar o que serve, o que não serve, ou pensar o que eu aprendi com aquela vida que eu levava, agora eu vou fazer diferente. Eu acho que no momento que tu abraça os ciclos como um recomeço, como um novo capítulo, eu acho que a gente enxerga de um jeito diferente. Eu senti isso quando a minha filha casou, eu não me entreguei, eu pensei, não, isso que é filha única. E nós somos muito ligadas. Eu pensei, não, agora eu vou começar uma outra fase no meu casamento, na minha vida, e ela vai começar a fase dela. E pensei exatamente assim, claramente assim, sem choro, sem nada. E consegui fazer aquilo. As muitas vezes que eu mudei a direção profissional da minha vida, também foi assim. A única vez que eu não fiz consciente, eu tive que fazer de novo. Mas das vezes que eu fiz consciente, eu fiz e abracei. E vi, eu posso, eu vou, é novo, isso dá um novo gás pra gente. Eu acho Se que as pessoas isso sabem o quanto isso é importante. nos revitaliza, elas fariam Estimula a mais. fazer um novo. Mas eu acho que isso é mais do que inteligência emocional. Sabe o que eu acho que é isso? Isso é inteligência espiritual, Pode ser. sabe? Porque ele Amigo transcende. dessa, pode ser. Pode Ele ser. transcende. Não, mas Transcende o que tu conhece, Claro. né? Então tu abriu os olhos para aquilo que tu não conhece e te permitiu viver. O grande problema da gente quando não quer mudar é não se permitir viver, Com certeza. né? E fica rodando ali ó, no mesmo lugar. E não adianta. O Chico Xavier falava isso, né? Enquanto tu não aprender, tu vai voltar. Enquanto tu não aprender, tu vai Claro. voltar. Enquanto tu não aprender, tu vai voltar. E tu vai voltar naquele momento. Então, tem uma hora que tu vai ser obrigado a aprender. Eu acho que a gente acreditar que a gente tendo saúde, tu tá pronto para fazer o que tu quiser e o dinheiro vem,
tu confia no teu taco e tu vai. Ah, eu também. Entendeu? E isso verdade. faz um bem danado pra gente. Então, infelizmente, nós vamos ter que encerrar hoje, porque tem muita coisa para falar sobre esse assunto, porque ele é bem amplo, né, gente? Ele pega vários setores da vida da gente, até coisas mais banais também do nosso dia a dia, mas eu acho que o importante é isso, é a gente saber deixar os ciclos para trás, para não ficar sempre no mesmo lugar. É a mesma coisa que tu deixar uma árvore de Natal montada o ano inteiro. Que é um horror, né? Não é? Terminou Amei. o Natal, acabou, mas não é a mesma Tira a coisa árvore que dali. deixar a árvore ali o ano inteiro. Abre espaço pro coelhinho Então da a gente Páscoa. tem que abrir espaço para o novo. Isso realmente eu acho que é o que nos dá energia, nos dá tesão pela vida. Concordo, Exatamente. É tu abraçar o ciclo novo. Semana que vem a gente se encontra. É No ótimo, novo ciclo. né? Ai, de vocês que não. E a gente se vê na semana que vem. Muito obrigada pela companhia. Até o próximo episódio. And it goes like and it goes like and it goes like No ar, a hora da cozinha. E eu quero saber quem aí ama um churros de doce de leite. Tenho certeza que todo mundo, né? Então, não sai daí, porque você vai aprender a fazer um churros de doce de leite super fácil comigo. Um churros de doce de leite é sempre uma boa pedida. Mas daí a gente se pergunta, mas dá uma mão de obra fazer o churros e frita e faz a massa. Mas como aqui na hora da cozinha a gente preza pela facilidade, pela rapidez, pela economia também dos ingredientes, eu vou ensinar para vocês um churros facílimo de fazer e que no resultado final o gostinho fica o mesmo. Dá para acreditar? Não dá, né? Pois é, mas vocês vão acreditar depois que eu terminar essa receita. O que nós vamos precisar? Pão de sanduíche, açúcar com canela, doce de leite, ou pode ser também leite condensado fervido, e leite. Só isso. E uma air fryer. A air fryer veio para facilitar a nossa vida na cozinha e a gente consegue fazer alimentos assim super saudáveis e rápidos com ela. Mas vamos à nossa receita. Como é que é esse churros com pão de sanduíche? Bom, gente, nós começamos tirando as duas casquinhas da ponta, tá? É simples assim, como tudo que a gente mostra aqui. E vamos amassar bem com um rolinho esse nosso pão de sanduíche. Deixar ele bem fininho. Sem dizer que é uma opção muito mais saudável, porque não tem fritura. Olha aqui, ó, ele está bem fininho. Agora, nós vamos rechear ele com o doce de leite. E vocês devem estar pensando, como é que eu nunca pensei nisso? Porque é tão fácil de fazer e tem aqueles dias que a gente tem uma vontade de comer um docinho, não é? E vamos enrolar. Enrolar bem apertadinho. E assim sucessivamente, ó. Fica um rolinho e assim eu vou fazendo com os outros. E o bom disso aqui é que é super rápido. Quando tu tá com as crianças em casa, filhos ou netos, quer fazer um lanchinho,
É super rápido e não tem quem não goste, não é? Bom, não esqueçam então que ao finalizar é bom dar essa apertadinha para ele não abrir. Em relação à quantidade, é claro, vai depender do número de pessoas que você tiver em casa, não é? Então, agora, ó, gente, nós vamos finalizar pincelando esse nosso pão com leite. E fica muito, mas muito bom. E vamos passar no açúcar com canela. Vocês viram como é simples? É muito simples de fazer. E o curioso é que como o pão de sanduíche ele fica bem amassadinho, ele não fica, quem come não se dá conta que é pão. E daí, se quiser incrementar mais ainda o churros, tu deixa um potinho de doce de leite do lado para colocar em cima depois de prontinho. Bom, a minha air fryer já foi pré-aquecida a 180 graus e eu vou colocar mais ou menos 15 minutinhos, tá? Então, agora eu vou acomodar os meus churros aqui na minha air fryer. Como vocês viram, não vai óleo e isso é uma maravilha. Prontinho, rápido assim. E olha aqui, ó, crocante, fininho, com certeza delicioso. Então agora, ó, uma pena que vocês não vão poder provar comigo, mas é tão rápido para fazer, você já pode sair daí da frente da TV e ir fazer para se deliciar. Semana que vem eu espero vocês em mais um episódio.